Eu sou Marcelo Guido, sou diretor do Ministério dos Homens da Igreja do Bom Retiro, daqui de Curitiba, Paraná. Hoje nós temos um tema aí que é muito forte, Homens no Tempo do Fim, com o pastor Michelson Borges. Ele que é jornalista, pós-graduado em Biologia Molecular, mestre em Teologia e escritor. Muito obrigado, pastor Michelson, pela sua presença, por aceitar. Eu sei que a sua agenda aí é muito apertada, então agradeço mesmo de coração pelo seu tempo. Agora, faltando aí 1 minuto para as 20 horas, eu passo a palavra para o pastor. Muito obrigado. Boa noite, Marcelo. Boa noite, amigos. Amigas também. Nós temos aqui algumas irmãs que estão acompanhando que vão acompanhar a nossa conversa, nosso bate-papo. Acredito que sairão daqui com boas informações e motivação também para ajudarem os homens que estão em seu entorno, né? Porque, afinal de contas, todos nós temos um parente próximo, enfim, e todos nós temos, da parte de Deus, o incentivo para ajudar as pessoas, né? Para torná-las melhores pessoas e, sobretudo, cada um ajudando o outro a ir para o céu, que é o nosso maior propósito, né? Então, agradeço, Marcelo, agradeço aí a igreja pelo convite que me fez. Espero que esse tema seja de bom proveito para todos nós. Eu preciso também de quando em quando ouvir esses conselhos, né? E aplicá-los com a ajuda de Deus à minha vida. Eu quero, então, pedir que nós todos aqui, nesse momento, elevemos uma prece, oremos, né, para que o Espírito Santo nos ajude, não só a abrir nossa mente, mas também nosso coração e nos motivar a colocar em prática, né, tudo que nós vamos ouvir aqui nesta noite, tá bom? E você que depois vai acompanhar também a gravação, fica aqui meu incentivo, né, para que você faça desse assunto motivo de oração. Peça que Deus realmente lhe dê o poder. Nós cremos um Deus todo-poderoso, sem dúvida nenhuma está interessadíssimo, né, em nos ajudar a ser pessoas melhores e não só cidadãos, mas cristãos melhores. E nós temos, assim, uma grande vantagem em relação às demais pessoas. Nós temos a palavra de Deus como nosso guia, né? Nós temos orientações inspiradas, nós temos livros maravilhosos que a igreja publica e produz. Eu trabalho na Casa Publicadora Brasileira já há 27 anos e tem sido realmente uma bênção trabalhar num local que produz esses conteúdos, né? E que tem abençoado tantas vidas. Então, não é por falta de conhecimento, né? Meu povo perece por falta de conhecimento, diz a profecia. Não é por falta de conhecimento que nós, muitas vezes, erramos ou deixamos de fazer o que é correto. Então, aproveitemos que temos essa bagagem toda, coloquemos em prática e vai ser uma bênção. Vamos orar, então, nesse momento? Pai querido, nosso Deus, nosso Criador, muito obrigado, Senhor, porque temos esta oportunidade de aprender, quem sabe revisar alguns conceitos, algumas orientações que vêm de Ti para a nossa vida, especialmente nós, os homens, lembrar quais são os Teus propósitos para a nossa vida e, com a vida, colocar em prática, assim. Abençoa os irmãos e as irmãs que vieram a esta sala, o que é dito e analisado é realmente uma bênção para todos nós. Eu faço esse pedido, eu oro, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu vou compartilhar aqui uma apresentação que eu preparei sobre esse tema, Homens no Tempo do Fim. Essa apresentação é um preze, né? Ela é online, então é fácil de compartilhar depois o link. Eu vou deixar com o Marcelo, eu vou enviar para ele esse link, e quem tiver interesse, ele pode depois também enviar, ou então, se quiserem pedir lá nas minhas redes sociais, eu tenho o meu Instagram, que é o @michelsonborges, ou então lá no direct do X também, que é o @criacionismo, eu posso enviar para você depois essa apresentação. Você pode usar à vontade na sua igreja, num pequeno grupo, como você bem entender, tá bom? Não tem nenhuma restrição quanto a isso. Aqui está. Apareceu para vocês aí, né? Tudo certo? Então tá bom. Sim. No tempo do fim, né? Claro que o desafio é em todas as épocas, mas eu entendo que nesta época em que estamos aguardando para breve a volta de Jesus, tentações são muito mais intensas, lutas, desafios,
as coisas vão ficando cada vez mais complicadas, porque, como sabemos, o mundo jaz no maligno, né? Então, nunca foi tão necessário que houvesse homens verdadeiros, homens segundo o coração de Deus, homens orientados pelo Espírito, para também ajudar a cumprir a missão que nós temos que terminar aqui neste mundo, ok? Eu começo aqui com uma estatística interessante, vejam se não justifica realmente, não se justifica realmente nós termos um estudo como esse, né? Scott Hahn, ele escreveu o seguinte: quando uma criança se converte, há 9% de chance de a família se converter. Quando uma mulher se converte, há 22% de chance de a família se converter. Agora, quando um homem se converte, há 97% de chance de a família se converter. Que interessante essa estatística, né? E isso mostra realmente por que o inimigo de Deus tem atacado tanto a masculinidade, os homens, a liderança masculina, porque ele sabe, homem entregue, coloca a serviço de Deus e que se converte de verdade, vai ser uma tremenda bênção, não só para a família, mas para a sociedade, para a igreja, enfim, né? Então, realmente, é importante que nós estudemos esse tema, que nós abramos o coração para Deus e peçamos que Ele faça de nós verdadeiros homens segundo o seu coração. Eu quero convidar vocês agora a abrir a Bíblia. Nós vamos ler alguns textos aqui durante essa exposição, e o primeiro deles é inevitável, né? Irmos lá para o projeto original de Deus, a criação. Gênesis capítulo 1, verso 27. Aqui é Gênesis 1, obviamente, antes ainda da queda, né? Da ruptura de relacionamento com Deus, do estrago que houve por causa do pecado. Aqui nós estamos lendo o plano original de Deus. E no verso 27 nós lemos assim: assim, Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou, e Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Muito bem. Aí lá em Marcos 10, verso 6, o mesmo Deus, assim nós cremos, né, que é Jesus Cristo, o mesmo Deus, ele reafirma essa verdade que foi registrada por Moisés em Gênesis. Marcos capítulo 10, verso 6, diz assim: desde o princípio da criação, porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Então note que a Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse, né, em vários momentos, ela afirma essa diferença abençoada que há entre homens e mulheres. Ela afirma que Deus criou de modo exclusivo, de modo especial, o homem e a mulher. Ele os diferenciou, embora sejam, quando juntos, né, uma só carne, como o texto diz. Esse livro aí de Leonard Sachs é um PhD, um cientista, né? É bastante interessante, o título é Por que Gênero Importa? O que os pais e professores necessitam saber sobre a emergente ciência das diferenças sexuais. Resumindo assim, bem resumidamente, né, o conteúdo do livro, é o seguinte: esse livro aí, Por que o Gênero Importa? Nele, o psicólogo e médico Leonard Sachs explora as diferenças biológicas e psicológicas entre meninos e meninas, argumentando que elas influenciam profundamente a forma como aprendem, se comportam e interagem com o mundo. Baseando-se em estudos científicos, ele critica a ideia de que as diferenças de gênero são apenas construções sociais, como querem nos fazer crer, né? Destacando como fatores hormonais e neurológicos impactam o desenvolvimento infantil e juvenil. Sachs defende abordagens educacionais e parentais que respeitem essas distinções para promover uma criação e um ensino mais eficazes. A obra questiona políticas de neutralidade de gênero e sugere estratégias práticas para pais e educadores ajudarem as crianças e os adolescentes a atingirem seu potencial máximo, respeitando suas características inatas. Sim, portanto, assim como bons cientistas e boas pesquisas têm mostrado, nós que cremos na Bíblia entendemos que, sim, há grandes diferenças entre homens e mulheres, o que não faz dos homens nem das mulheres superiores, apenas diferentes, né? E essas diferenças têm que ser levadas em consideração quando pais cristãos, mães cristãs educam seus filhos, criam seus filhos. E é importante levar isso em consideração também quando nós estudamos esse assunto sobre... Também vem outra boa oportunidade. Né? Segundo a Bíblia e segundo a boa ciência. Muito bem. Lá em 1 Reis, capítulo 2, verso 2, nós temos o momento da despedida de Davi
quando ele diz ali as suas últimas palavras para Salomão, para o jovem Salomão, que dali pouco tempo seria o rei do reino de Israel, né? Então Davi diz assim: estou para seguir o caminho de toda a terra, ou seja, eu vou morrer, como todos os mortais, né? Eu vou morrer. Por isso, filho, seja forte e seja homem. O que será que Davi, nesse texto que foi colocado na Bíblia não por acaso, porque a Bíblia é a palavra inspirada de Deus, quis dizer com essas palavras: filho, Salomão, seja forte e seja homem. É o que nós vamos ver daqui para frente agora, né? O comentário bíblico adventista, no volume 2, que é um tesouro, né? Publicado pela CPB também, essa coleção, aqui atrás de mim, né? Tem aqui o comentário. Comentando esse texto aqui de 1 Reis, diz o seguinte: a despeito de ser jovem, Salomão era rei e, como tal, devia demonstrar sua dignidade. Eu quero que vocês prestem atenção, para facilitar para vocês, eu já destaquei aqui em amarelo aquilo que, para mim, é o mais importante no que diz respeito aí ao ser homem, a masculinidade. E o comentário bíblico destaca isso, olha só. Então, Salomão, jovem ainda, deveria demonstrar sua dignidade, devia ser um homem com total controle de si mesmo e de seu povo, devia ser corajoso, acima de qualquer suborno ou corrupção. Não devia colocar em primeiro lugar seus interesses, mas os do povo a quem devia servir, e os de Deus, de quem era representante. Ah, mas ele era rei, então ele tinha que ter essas qualidades. Olha, você também é líder em algum momento, em alguma circunstância, e você é sacerdote do seu lar, se você é um pai, um homem cristão, se você tem esposa e filhos, né? Então isso aqui vale para todos nós homens, na verdade, né? Ou seja, nós temos que ser dignos. E essa dignidade não vem de nós mesmos, né? Ela vem de Deus e da edificação do nosso caráter. Nós temos que ter controle de nós mesmos. Temos que ter aí estabilidade emocional. Se não temos, temos que buscar ajuda para ter isso, né? Controle de si mesmos. Temos que ser corajosos. Corajosos, coragem que também pode ser pedida a Deus em oração, né? Ser corajosos. Acima de qualquer suborno ou corrupção, ou seja, temos que ser pessoas que não são afetadas pela corrupção, e infelizmente isso hoje no mundo está cheio, né? Mas nós temos que ser pessoas corretas, pessoas dignas, como já foi dito aqui, né? Não colocar nossos interesses em primeiro lugar. Então, quando você se torna pai, especialmente, você entende bem o que é isso aqui, né? É interessante, a gente passa. É uma cura por egoísmo até, né? A paternidade. Lembra o que Ellen White diz sobre Enoque? E quando ele teve filho, a relação dele com Deus até se aprofundou, mudou. É isso, né? A gente começa a entender as coisas numa outra perspectiva. A gente a gente para de pensar em si mesmo, né? E começa a pensar mais naqueles que estão sob nossa proteção. Então, não colocar nossos interesses em primeiro lugar e, por último, mas não menos importante, na verdade, deveria ser o que encabeça a lista, imitar, representar Deus na Terra. Perceberam como é sério ser homem de Deus? Como é sério ser um líder? Dignidade, autocontrole, coragem, isento de corrupção, uma pessoa altruísta e representante de Deus na Terra. Especialmente quando os filhos são pequenos, bem pequenos, eles veem no pai, de modo muito especial, a figura de Deus. Olha que tremenda responsabilidade. Então, como dizem, né, muitas pessoas não terão o privilégio que nós temos de ler a Bíblia impressa, mas verão em nós a Bíblia. Que tipo de Bíblia estão vendo, né? E aquele texto clássico, né, de Ellen White, no livro Educação, página 573, que diz assim: a maior necessidade do mundo é a de homens. Homens que não se comprem nem se vendam. Homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos. Homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato. Homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola o é ao polo. Homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. E aí, meus amigos, homens aqui desta sala, vocês se veem nesse texto? O que está faltando? O que vocês precisam de Deus para ser esse tipo de homem que Ele espera que nós sejamos, né? Que fique para nossa reflexão, então, isso aí, né? Lá no meu X, antes era Twitter, né? Lá no meu X, essa semana, eu postei esses pensamentos aqui, até porque tem se falado muito sobre essa tal cultura Red Pill,
que é, na verdade, uma reação exacerbada a um outro problema que é o feminismo, né? O problema dos extremos. Uma reação a algo extremado tende a ser também ela extremada, né? E aí eu escrevi o seguinte, ó: uma das melhores maneiras de acabar com uma sociedade é estimular a polarização e os extremos. No que diz respeito à masculinidade, um extremo atual é o que se convencionou chamar de red pill, ou seja, homens que subvalorizam, que não valorizam as mulheres e que promovem a misoginia. No outro extremo estão os que defendem que o homem deve ser mais sensível e até feminilizado. Qual a solução para isso? O conceito de homem segundo o Criador do ser humano. Homem que seja forte, protetor, companheiro e também sensível na medida certa. Alguém que se espelha em Jesus Cristo e que faz dele seu modelo de vida e de conduta. O mundo precisa de homens assim. Concordam? Precisamos nos espelhar no maior exemplo, né, de homem que já pisou na terra, que é Jesus Cristo, Deus encarnado, mas que representou ali também a figura da masculinidade, né, Jesus Cristo. Quanto mais tivermos comunhão com Jesus, mais tempo passarmos com Ele, mais semelhantes a Ele seremos. E aí teremos as qualidades do homem de verdade, né? Bem, eu quero agora analisar algumas histórias da Bíblia e delas extrair lições importantes para nós, os homens. A primeira delas, convido vocês a abrirem de novo a Bíblia em Gênesis, Gênesis 39. História bem conhecida, né? Mas com lições preciosas. Gênesis, pelas ilustrações aí na tela, você já sabe de quem eu vou falar agora, né? Preste bem atenção no comportamento desse jovem que estava longe dos pais, vamos dizer assim, longe da igreja, foi levado como cativo para uma terra estranha, poderia ter se revoltado com Deus e aproveitado aquilo que o mundo ali, pagão, em que ele vivia, licencioso, né, tinha ali a oferecer. Mas a possibilidade, quando a esposa de Potifar o tentou, Nossa, não vi aqui. foi algo assim maravilhoso e digno de imitação. Diz o texto assim: Potifar confiou tudo o que tinha às mãos de José, de maneira que não se preocupava com nada, a não ser com o pão que comia. José tinha um belo porte e boa aparência. Assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José e lhe disse: Venha para a cama comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu dono: Escute, o meu senhor não se preocupa com nada do que existe nesta casa, porque eu estou aqui. Tudo o que tem, ele passou às minhas mãos. Não há ninguém nesta casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou nada, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ela falava com José todos os dias, mas ele não lhe dava ouvidos, recusando-se a ir para a cama com ela e a ficar perto dela. Gente, quantas atitudes dignas de imitação nós vemos aqui na postura desse jovem israelita, né, que foi levado cativo lá para o Egito. Ele fugia do pecado. Ele colocava Deus acima de tudo, né? Como é que eu posso pecar contra Deus e fazer tamanha maldade contra o Senhor que confiou em mim, né? No caso Potifar. E aí diz o texto que ele evitava o pecado, ele fugia do pecado. E é essa atitude que se espera dos homens cristãos, né? Veja, há muitos bons livros no mercado hoje que tratam dessa questão da pureza sexual, da pureza moral do homem e da mulher também, né? Tem uma coleção da editora Mundo Cristão que é muito boa. Eu indico dois livros aqui para vocês agora. Tem mulheres aqui na sala também, então eu indico para elas o livro A Batalha de Toda Mulher. Muito bom. E esse aqui é A Batalha de Todo Homem, de Stephen Arterburn e Fred Stoker, da Mundo Cristão. Os autores, eles compartilham suas lutas pessoais, portanto, não é um livro assim escrito de uma perspectiva de alguém que é impecável, né? Não, os autores falam de suas lutas, compartilham suas quedas e suas vitórias também. E é muito bom esse material aqui, né? Ele começa dizendo assim que você, homem, está numa posição difícil, vive em um mundo levado pela maré de imagens sensuais, disponíveis 24 horas por dia, em uma grande variedade de mídias, impressos, televisão, vídeos, internet, até mesmo telefones. Mas Deus lhe oferece a liberdade da escravidão do pecado através da cruz de Cristo. E foi ele que criou os seus olhos, a sua mente, com a capacidade de serem treinados e controlados. Basta permanecer firme e andar pelo seu poder no caminho correto. Se homens puderam fazer isso, homens podem fazer isso também hoje, né?
Se houve José, se houve um Daniel, pode haver também cristãos vitoriosos nos dias de hoje. E eles viviam em lugares muito desfavoráveis, né? No caso de Daniel, Babilônia; no caso de José, no Egito. O livro diz ainda que você é sexualmente puro quando o seu prazer sexual provém de ninguém ou nada mais além de sua esposa. Olha que conceito interessante esse, né? Então, nada, ninguém nem nada pode competir no que diz respeito a nossas afeições e ao prazer sexual, que não seja a esposa, né? Então, obviamente que a defesa aqui é do casamento, né? Do casamento abençoado por Deus. Então, o sexo reservado para o momento certo, para o contexto certo, com a pessoa certa, abençoado por Deus. Esse é um assunto que deve ser tratado também de quando em quando, porque muita gente tem sucumbido a esse vício, porque se transforma realmente num vício. Eu recebo aí ao longo dos anos muitas mensagens de jovens que se acham assim derrotados, que não se acham mais dignos sequer de estar na presença de Deus. É um vício terrível, degradante e acorrentador. E é importante falar sobre isso, especialmente com os jovens, porque é, a acessibilidade hoje é muito, muito grande, né? É muito fácil ter acesso a conteúdos que no passado eram bem mais inacessíveis, digamos assim, né? Hoje, no computador, no celular até, as pessoas podem ter acesso a coisas que eram impensáveis alguns anos atrás. A destruição que a pornografia causa, é importante tratarmos disso também, né? Regis Nichol, que tem um ministério para homens da igreja lá nos Estados Unidos, e que bom que isso tem também se despertado aqui no Brasil, né? Ministério para homens. Ele escreveu o seguinte, ó: no local de trabalho, o vício em pornografia resulta na perda de produtividade e na negligência de cumprir deveres, que podem ter efeitos danosos, talvez até desastrosos. Em casa, resulta paradoxal e tragicamente em desordens íntimas. Mas como assim? O mundão aí não fala que, às vezes esse tipo de conteúdo pode assim, apimentar a relação e tal. Como assim que causa desordens íntimas? Parece que as pesquisas acadêmicas não estão falando a mesma linguagem da mídia libertina, né? Dos filmes, das séries. Olha só que interessante isso aqui, ó. E é um site secular, né? Da antiga, extinta revista Época, né? Desordens íntimas, sim. O blog Mulher 7x7, do site da revista Época, da extinta revista Época, divulgou a pesquisa feita pela Universidade de Pádua, na Itália, segundo a qual 70% dos homens jovens, é possível que esse percentual tenha crescido até também, porque já faz alguns anos que essa pesquisa foi feita, homens jovens que procuravam neurologistas por ter desempenho sexual ruim, admitiam o consumo frequente de pornografia na internet. Ou seja, jovens procurando médicos por ter ruim por causa do consumo desses conteúdos de pornografia na internet. Veja só, por que acontece isso? A matéria explica. A perda da libido, no caso a libido com um ser humano, né? Com a esposa, enfim, acontece porque os consumidores de pornografia estão abafando a resposta natural do cérebro ao prazer. Anos substituindo os limites naturais da libido por intensa estimulação acabariam prejudicando a resposta ao neurotransmissor dopamina. A dopamina, está aí a fórmula na tela, né? Da dopamina, está por trás do desejo, da motivação e dos vícios também, infelizmente. Ela rege nossa busca por recompensas. Uma vez que o prazer está fortemente ligado à pornografia, o sexo real parece não oferecer recompensas. É mais ou menos assim, bem mal e simploriamente comparando, né? Essas duas coisas aí na tela dão prazer. Elas estão envolvidas aí no prazer dopaminérgico, né? Dopamina. Agora, você usa a sua liberdade de escolha para optar por aquilo que vai dar prazer para você. Se você comer uma maçã, saborear uma maçã, você vai ter dopamina no seu cérebro e vai lhe dar prazer. Mas se você se tornar um viciado em açúcar refinado, em sorvetes, em alimentos desse tipo, você vai ter também muita dopamina, mas associada com alimentos viciantes. A mesma coisa no que diz respeito ao sexo e à pornografia, né? É, a escolha racional, o lóbulo pré-frontal que deve reger nossas decisões e nossas escolhas, e não o sistema límbico, e não meramente escolhas feitas por prazer pelo prazer. Então, se a pessoa escolhe consumir pornografia, ela vai se acostumar com aquilo, o cérebro vai associar aquilo ao prazer, e chega um ponto que o próprio sexo natural, criado por Deus, acaba não tendo mais
despertando aquele interesse na pessoa. Isso é complicado, né? Segundo Kimberly Sayer Giles, os homens são muito visuais e ver pornografia produz uma droga, a dopamina, já falamos dela agora há pouco, que leva à euforia no corpo. Essa droga é a razão pela qual a pornografia se torna viciante. Quando a elevação natural desaparece, o homem se sente deprimido, como acontece com qualquer droga, e tem vontade de passar pelo mesmo processo novamente. É aquela coisa, né? Se você não se envolveu com isso, não brinque nem por curiosidade. Se você já se envolveu, busque ajuda para se libertar disso, reprogramar seu cérebro e ser uma pessoa livre, né? William Struthers, psicólogo com formação em neurociência, autor desse livro aí, ó, Wired for Intimacy. O subtítulo é Como a Pornografia Sequestra o Cérebro Masculino. Ele afirma que experiências com pornografia e hormônios de prazer criam novos padrões na programação do cérebro, altera o próprio funcionamento cerebral. E experiências repetidas formalizam a programação, mais ou menos como aquela comparação que se faz, né? Sabe ali, num gramado, um local onde as pessoas passam com frequência. Naquele local, o chão fica batido, né? E não cresce grama, forma-se uma trilha. É mais ou menos assim. Aquilo com que nos acostumamos a pensar vai formando trilhas neurais. O pensamento fica meio automatizado. Então, se a pessoa já programou o seu cérebro com um tipo de vício como pornografia, ela precisa desprogramar. Ela precisa buscar outros caminhos, desenvolver outros caminhos para escapar disso. E se a coisa estiver muito complicada, se for o caso até, buscar ajuda profissional. Psicólogo, especialmente um cristão, né? Psiquiatra, enfim, aconselhamento, para não lutar sozinha, para ter uma ajuda, para poder escapar dessa armadilha tão perigosa, né? Então, aqui em Provérbios, a gente vê o conselho do salmista, inspirado por Deus, né? Provérbios 5, 18 e 19. Seja bendito o seu manancial, e alegre-se com a mulher da sua mocidade, aquela com quem você se casou, né? Corça amorosa, gazela graciosa. Os elogios mudam com a cultura e com o tempo, né? Naquele tempo era bonito chamar a mulher de corça ou gazela. Que os seios dela saciem você em todo o tempo. Embriague-se sempre com as suas carícias. Olha que interessante a linguagem que Salomão usa, né? Embriaguez tem que ver com o vício, né? Com dopamina. Então, ele diz o seguinte, olha, que o seu vício seja então a sua esposa e nada mais. É aquilo que a gente leu agora há pouco no conceito do livro lá, A Batalha de Todo Homem, né? Que nada nem ninguém substitua a sua esposa, o seu cônjuge, no que diz respeito à satisfação sexual. Então, a Bíblia recomenda, olha, embriague-se sempre com as suas carícias. Então, seja um marido carinhoso, se envolvam, né? Sejam íntimos, não deixem a rotina atrapalhar isso, né? Na verdade, o romance no casamento é uma blindagem contra a tentação, contra elementos externos. A Bíblia nos incentiva a isso, né? A intimidade, ao carinho, a carícia, ao contato. Eu acho interessante ter um texto na Bíblia que quando quando Isaac, né, tentou enganar o rei, como o pai dele tinha feito, né, dizendo que a esposa era irmã. Aí o rei Abimeleque olha da janela e vê Isaac acariciando a esposa. Aí ele fala: O que é isso? Você mentiu para mim. E eu acho interessante, porque apesar da mentira, né, de Isaac, a gente vê que ele se denunciou pelo carinho, né, pelas carícias. Então, que nós, como casais, denunciemos para o mundo que nos amamos. Que as pessoas vejam que nós realmente temos carinho e que não deixamos de pegar na mão, de andar abraçados, só porque o tempo passou, só porque as rugas aumentaram, né? Que isso jamais desapareça de nossos relacionamentos. Isso é uma proteção para nós também. E uma expressão de amor, evidentemente, né? Cuidado com as ilusões, sabe aquela coisa da grama do vizinho ser mais verde, etc., né? Ou questões também virtuais, cuidado com as ilusões. Satanás é especialista em criá-las. Então veja só, um homem, e isso vale para a mulher também, né? Para as irmãs que estão aqui na sala, um homem piedoso não irá até onde ele pode para que não vá mais além ou adiante daquilo que ele deve. Eu vou repetir aqui essa frase de Thomas Watson, porque ela é bem interessante. Um homem piedoso não irá até onde ele pode, para que não vá mais adiante do que deve. Sabe aquela história do rei, que o rei ou uma rainha, não me recordo agora exatamente dos detalhes, mas que precisava contratar um novo cocheiro para sua carruagem. E aí vieram três candidatos para serem entrevistados pelo rei, e ele perguntou para o primeiro:
Amigo, a que distância você consegue conduzir a carruagem de um abismo, da borda de um abismo, sem que ela caia no abismo? E aí aquele homem todo orgulhoso disse: Olha, rei, majestade, eu consigo conduzir a carruagem até 10 centímetros da borda e não caio. Ok. Você, o segundo, mesma pergunta, até que distância ali você consegue chegar da borda sem que derrube a carruagem no abismo? Aí o segundo disse: Olha, rei, eu consigo dirigir a carruagem, conduzir a carruagem até 5 centímetros da borda e não caio ali. Muito bem. E você, o terceiro? Rei, majestade, eu vou conduzir a carruagem o mais longe da borda que eu puder. Esse foi contratado, evidentemente, né? Então, quando o assunto é pecado, meus queridos, a gente nunca deve brincar, vacilar ou testar até onde podemos chegar em relação à tentação. O caminho seguro é o que José fez. Fuja, sai correndo, não passe perto. Essa é a melhor estratégia. Mas como saber se estamos indo longe demais no que diz respeito aqui ao relacionamento, como estamos conversando, né? Veja só. Pergunta: você está escapando sorrateiramente para navegar na internet? Essa é uma pergunta importante para ser respondida, viu? É, Tem um livro interessante com o título Seu Casamento e a Internet. Página 137 diz assim: se você se pega digitando ou vendo coisas que não devem ser mostradas para o seu cônjuge, estamos diante de um sinal de perigo. Pergunto: o seu celular tem senha? A senha do seu celular é conhecida da sua família, da sua esposa, dos seus filhos? Ela poderia usar seu aparelho e você o dela e os filhos também? Domínio público em casa? Essa é uma pergunta também importante, né? Que revela muita coisa no que diz respeito ao consumo de conteúdos na internet, né? Ellen White escreveu isso aqui, olha, faz tempo já, né? Mais de um século, 1855, bem mais de um século. Ela escreveu o seguinte, ó: há um círculo sagrado em torno de cada família que deve ser preservado. Nenhuma outra pessoa tem o direito de entrar nesse círculo. Marido e esposa devem ser tudo um para o outro. A esposa não deve ter segredos que guarde do marido e permita que outros conheçam. E o marido também não deve ter segredos que não conte à sua esposa e revele a outros. O coração da esposa deve ser a sepultura das falhas do marido, e o coração do marido a sepultura das falhas da esposa. Tem sido mostrado para mim, isso veio de Deus, portanto, né? Tem sido mostrado para mim que deve haver uma sagrada proteção em torno de toda a família. Mulheres não devem ter melhores amigos. Homens não devem ter melhores amigas. Quem é o melhor amigo do homem? A esposa. E vice-versa. E é terrível quando a confiança é quebrada nesse sentido, né? De o cônjuge contar para outros as falhas do próprio do esposo ou da esposa, né? É o círculo sagrado, não esqueçam disso. No lar deve haver proteção, deve haver confiança, né? Um confiar no outro e um ajudar o outro. O cônjuge deve ser a pessoa que mais conhece você, assim, profundamente, a não ser Deus, né? Que nos conhece totalmente. O cônjuge é o seu melhor amigo, é a pessoa que deve ser o seu confidente. Isso é importante que aconteça. E veja, palavras inspiradas aqui para nós, né? É, de novo, aqui o livro Seu Casamento e a Internet diz assim, o autor: nos votos tradicionais de matrimônio, o noivo e a noiva prometem honrar um ao outro. Responder: se o seu envolvimento com a internet está impedindo que você faça isso, é preciso implementar mudanças de grande escala. Então não pode haver competição. É esse o ponto, né? Olha só, casamento dá trabalho. Além do esforço básico para manter uma casa, o casal precisa servir um ao outro. Isso requer energia, seja para arrumar a cama, seja para os encontros amorosos dos dois. Quando a energia de um parceiro é exaurida por qualquer motivo, o relacionamento sofre. Precisamos investir tempo e energia no relacionamento. Se alguma coisa ou pessoa ou comportamento estão exaurindo isso, é preciso repensar, né? A internet pode ser um buraco negro que suga todo o nosso tempo, a nossa energia e desvia a nossa atenção da vida normal. Em alguns lares, existem algumas regrinhas interessantes. Por exemplo, na hora da refeição, celular lá longe. Na hora de ir para a cama,
eletrônicos, computador, celular, TV nem se fala, né? Longe dali também. Então, criar algumas regras assim básicas, né, para que esses aparelhos que podem ser evidentemente uma bênção, agora estamos usando a internet. Agora estamos usando computadores e talvez alguns aí em celulares, né? Se bem utilizados, são uma bênção. Pregação do evangelho pode ser feita assim à distância, né? Mas também, quando mal empregados, mal utilizados, podem ser uma maldição, sem dúvida nenhuma. Então é preciso ter critérios e sabedoria em lidar com essas coisas, né? Com esses equipamentos e tudo mais. Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, página 107, Ellen White escreveu: a leitura limpa e sã, ou seja, isso é substituição. Se você estava acostumado a consumir conteúdos poluídos, impróprios, indecentes, o que você tem que fazer? Trocar, né? Substituir. Então, a leitura limpa e sã será para a mente o que o alimento saudável é para o corpo. Assim, vocês se tornarão mais fortes para resistir à tentação, formar bons hábitos e agir segundo os princípios corretos. Cada tentação vencida nos torna mais fortes para enfrentar a seguinte. E uma forma de nós lutarmos e ser vencedores é começar pela mente, né? Porque, na verdade, o pecado começa na mente. Então, ter contato com conteúdos nobres, boas leituras, sobretudo a palavra de Deus todos os dias, a Bíblia Sagrada. Assim, nossa mente vai sendo treinada e preenchida com conteúdos puros que vão expulsar a impureza. O que mais? Como conviver com os outros, página 21. Precisamos ter um constante sentimento do poder enobrecedor dos pensamentos puros. É nos bons pensamentos que reside a única segurança para cada pessoa. Olha aí, é nos bons pensamentos que reside a única segurança para cada pessoa. Tudo começa na mente. A Bíblia fala de coração, né? Começa no coração. O homem, como imaginou na sua alma, assim é. A capacidade de se dominar se desenvolve pelo exercício. O que parecia a princípio difícil torna-se fácil pela repetição constante, até que os pensamentos e as ações corretos acabam se tornando habituais. Se quisermos, podemos nos afastar de tudo o que é baixo e inferior e atingirmos um padrão elevado. Podemos ser respeitados pelas pessoas e amados por Deus. Que bonito isso, né? Ser respeitados pelas pessoas e amados por Deus. A Ciência do Bom Viver, página 176. Existe libertação, sim, em Cristo, né? Afinal, sejam quais forem nossas tendências herdadas ou cultivadas para o erro, podemos vencer mediante o poder que Ele nos está disposto a comunicar. Esse texto, para mim, é assim, muito alentador, porque todos nós temos nossas desvantagens. Algumas podem ser até genéticas, né? Ou epigenéticas, que é uma nova linha de pesquisas aí. Enfim, podemos ter herdado de nossos pais tendências para o mal, tendências para um vício. Isso, infelizmente, é documentado, né? Ou então, podemos ter adquirido vícios ao longo da nossa vida. Talvez antes não conhecêssemos Jesus, o Evangelho, tivemos uma vida anterior, pregressa, e acabamos acumulando aí experiências e vícios e comportamentos destrutivos, né? Mas olha só que interessante, esse texto fala das duas coisas. Sejam quais forem nossas tendências herdadas, genética, ou cultivadas, comportamentos adquiridos, hábitos, né, vícios, para o erro, podemos vencer. Como? Mediante o poder que Deus, Jesus, está disposto a nos comunicar. Então, clame a Deus, busque libertação em Deus, né, pelo poder do Espírito Santo, e Ele vai ajudar você, com certeza. Vai usar pessoas também para ajudar você. Deus tem um grande interesse em nos tornar livres e felizes, né? E para nossos casamentos. Conselhos divinos, da palavra de Deus e de Ellen White também, inspirados por Deus, portanto, né? Não podemos avançar na experiência cristã enquanto não afastarmos de nosso caminho tudo o que nos separa de Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, agora é para você refletir um pouquinho, né? Pense aí agora, que tipo de comportamento, que tipo de prática, de hábito tem afastado você de Deus? Pensa um pouquinho. Você sabe, né? Então veja só, não tem como a gente crescer na fé, não tem como a gente aumentar a nossa experiência, né? A nossa santificação, a nossa comunhão, se nós não afastarmos essas coisas, né? Como José fez, correu, passa longe. Então, tome a decisão consciente agora. Terminando aqui a nossa conversa, quando você desligar aqui e sair da sala do Zoom, corra
e jogue fora aquilo que está atrapalhando você. Mude de canal, crie alternativas para que você não se sujeite ou não seja exposto de novo à tentação que tem afastado você de Deus. Então, sejamos conscientes e tomemos o maior cuidado com respeito a esse assunto, né? Olha o que diz o Salmo 101, verso 3. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Tome a decisão consciente de não colocar coisas más, coisas poluídas, impróprias, diante dos seus olhos, porque os pensamentos são formados por aquilo que entra pelas janelas da alma, né? Pelos ouvidos, pelos olhos, pelo tato. E os nossos pensamentos vão ter consequências em nossas práticas, em nossa conduta. Ah, mas e se foi sem querer? Né? Não porei coisa má diante dos meus olhos, mas se apareceu do nada, um outdoor, alguma coisa, algum conteúdo eu não estava esperando. Olha que tem até provisão para isso também, tá? Olha só. Se a tentação surgir de repente, sem que eu tenha me exposto a ela, o que eu faço? Aí vem o segundo conselho, na verdade, uma petição de Davi. Desvia meus olhos, Senhor, de contemplar em coisas sem valor, e vivifica-me em teu caminho. Não coloque, mas se aparecer, desvie. Mude de direção, sai dali, desvie seus olhos. Esse é o conselho de Deus, né? Então fica aqui algumas indicações de leitura, né? Porque afinal de contas, como disse Thomas Jefferson, o preço da liberdade é a eterna vigilância. Então tem o livro de Ellen White, Conduta Sexual, Testemunho sobre Abuso, Homossexualidade, Adultério e Divórcio. Livro muito bom, uma compilação de textos de Ellen White sobre esses temas, né? Então vale a pena você ler esse material, esse livro. O já indicado aqui, A Batalha de Todo Homem. E tem também esse outro livro aí que é O Vício em Pornografia, Como Parar. Método definitivo sobre como parar com o vício em pornografia desde uma perspectiva científica, com apenas 90 dias. Então, são materiais, são conteúdos que vão ajudar, sem dúvida nenhuma, alguns em suas lutas e outros em prevenir que tenham contato com essas coisas e depois tenham que lutar contra elas, né? Fica aqui também a minha indicação de um vídeo em meu canal no YouTube. É só você ir ao YouTube, Michelson Borges, ali no meu canal, coloca no buscador o título A Ilusão da Pornografia. E nesse vídeo aí, de mais ou menos 1 hora, eu faço uma análise desse assunto, também proponho ali alternativas para vitória sobre esse vício, tá bom? Outro texto bíblico interessante para a gente analisar aqui, Gênesis 41, também da vida de José, mas agora explorando um outro aspecto. Gênesis capítulo 41, versos 45 e depois 50 a 52. Abra sua Bíblia aí comigo e vamos ler esse texto aqui que tem lições muito preciosas também para a gente. Gênesis 41, verso 45, diz assim: E Faraó chamou José de Zafenate Paneia, e lhe deu por mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E José percorreu toda a terra do Egito. Gente, complicado, hein? Isso aqui a gente chama de jugo desigual, não é verdade? José recebeu por esposa uma mulher que era filha de um sacerdote pagão. E agora? Será que neste momento, agora, por meio desse casamento, José finalmente vai cair? José, que foi tão fiel na juventude, será que agora, já na sua vida adulta, casado, vai ser levado pelas tradições do Egito? Será que a mulher dele vai influenciá-lo para o paganismo, para o mal, para se afastar de Deus? Vamos ver mais adiante, 50 a 52. Diz assim: Antes de chegar à fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Ao primeiro, José chamou de Ramsés. Não, eu li errado, né? O nome é Manassés. Pois disse: Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa de meu pai. Ao segundo, deu o nome de Tutmoses. Tutancâmon. Não, o nome foi Efraim. Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Interessante isso, né? Porque os 2 filhos de José tiveram nomes hebraicos, né? Nomes de israelitas. Isso, para mim, é muito significativo, porque mostra que José realmente foi uma influência forte naquele lar. Quando o pai de José, Jacó, chega ao Egito, ele leva a esposa e os filhos para serem abençoados por Jacó. Isso também diz muito, hein? Lembra que a gente começou essa nossa conversa com uma estatística? Que quando um homem ele se converte, ou ele é convertido, ele influencia grandemente o seu lar. Aqui eu vejo isso com muita clareza. José transformou o seu lar
em um lar, vamos dizer assim, cristão, né? Um lar que adorava o Deus verdadeiro. Isso é muito bonito. Então, maridos, né? Pais, não se esqueçam do compromisso que vocês têm com Deus de um dia entregar para Ele, devolver para Ele seus filhos. Não se esqueçam de que vocês são representantes de Deus aqui na terra. Não se esqueçam de ser homens segundo o coração de Deus, para ser uma influência positiva no lar de vocês. Tá bom? Vamos adiante. Agora um texto do Novo Testamento. É inevitável, né, falar sobre essa família. Eu preguei até recentemente na minha igreja aqui em Tatuí, um sermão, né, sobre, não tão recentemente, mas preguei aí sobre a família de Jesus, né, José, Maria e Jesus. Então, Mateus capítulo 1, abra sua Bíblia aí comigo e vamos agora refletir sobre uma família do Novo Testamento. Até aqui nós falamos sobre o Antigo Testamento, vamos agora refletir sobre atitudes e vida desses personagens maravilhosos aqui do Novo Testamento. Mateus 1, versos 18 a 24, diz assim: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para se casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado. E aqui eu quero destacar esse homem nobre, nobilíssimo, que foi José, pai adotivo de Jesus. Notem que quando ele ficou sabendo da gravidez de Maria, afinal de contas, ela foi passar um tempo na casa de sua prima, quando voltou estava grávida, né? E aí? Ele não sabia do que tinha acontecido ainda, né? Então, ele poderia tê-la denunciado, e embora o Império Romano não permitisse mais penas de morte, mas Maria estaria sujeita até a apedrejamento, né, por adultério. E ele não fez isso. Na verdade, ele decidiu fugir, ir embora, talvez à noite, né, na surdina, como se diz, o que faria com que ele pudesse ter sido visto como o culpado. Ah, José se aproveitou de Maria e fugiu e foi embora. Que absurdo, né? Mas não. Ele se preocupou ainda com Maria e resolveu assumir a própria culpa que ele não tinha. Olha o caráter desse homem. Não foi à toa que Deus escolheu José para ser o pai adotivo de Jesus, o protetor dele nos primeiros anos de vida, né? Então foi um homem realmente muito nobre e nós devemos nos espelhar também nesses bons exemplos bíblicos, né? Nós devemos também ser protetores, devemos também ser, embora hoje parece que estejam um tanto fora de moda, mas ser cavalheiros, na verdade, mais do que apenas isso, né? Realmente protetores, como Deus espera que nós sejamos. Que nós, lembra que nós lemos há pouco, né, do comentário bíblico adventista com respeito a 1 Reis, aquele texto de Salomão, né, sobre Salomão, pensar menos em nossos interesses e mais nos interesses da família, né? Isso constitui o caráter de um bom homem. Efésios 5, 22 a 35, a 33, 25 a 33, diz assim: maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja, e entregou-se a si mesmo por ela. Esse é o modelo que nós temos. E não é fácil, viu? Amar como Cristo amou. E o amor de Cristo foi as últimas consequências. Ele deu a vida pela igreja, pelos seus, né? Então, maridos, amem suas mulheres como Cristo amou a igreja. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros de seu corpo. Por essa razão, o homem, olha aí, Paulo, como fez Jesus, vai para Gênesis 1 para trazer o modelo. Por isso, por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Ah, que bom seria se as pessoas dessem
a devida importância a um conselho inspirado como esse do apóstolo Paulo, né? De amar, de respeitar, de se doar, como nossos lares, como nossos casamentos seriam muito mais abençoados e felizes, na verdade. Esse é o conselho bíblico para nós, né? Um amor que vai até as últimas consequências. Há um outro momento muito bonito, não vou ler agora na Bíblia esse texto, mas você deve conhecer muito bem, em que José e Maria, né, já agora Maria grávida, né, vai lá para o Egito, né, eles fogem da situação complicada que estavam vivendo ali. De novo é dito assim de José, ele fez exatamente o que Deus mandou. Essa é uma característica muito forte nele, que deve ser a nossa também. Deus mandou colocar o nome de Jesus no menino. José foi lá e fez isso. Deus disse, levanta agora e vai para o Egito e fiquem lá por um tempo. José levantou e fez isso. Era um homem de ação e de obediência e submissão a Deus. Queridas irmãs que estão me ouvindo aqui, não sei se tem alguma jovem solteira também, alguma irmã solteira, pensem bem nas características de um homem com o qual você vai depois dividir o resto dos seus dias aqui na Terra. Esse homem tem que, em primeiro lugar, ser submisso a Deus. Em primeiro lugar, ele tem que ser obediente a Deus. Se ele não tiver essa característica primária e básica, pule fora. O caminho do sofrimento aí é muito mais provável, né? José era um homem de Deus. Ele obedecia às ordens de Deus e por isso foi o protetor de Maria e de José, de Maria e de Jesus, né? Por isso ele foi escolhido por Deus para ser esse homem, esse protetor, esse marido. Uma outra situação foi um modelo para Jesus também de masculinidade em seus primeiros dias aqui na Terra, né? Anos, né? Olha que interessante, né? Jesus estava sujeito a José e Maria e teve neles os seus exemplos de vida logo no começo da sua história, né? Maria teve o privilégio de educar Jesus os primeiros anos de sua vida na palavra de Deus. Jesus, que era o Deus encarnado, ele veio e se submeteu ali a uma família normal, mas uma família de coração, né? A situação que eu quero destacar para vocês aqui, que é bem interessante, é quando eles perdem Jesus. Lembra desse texto lá em Lucas 2? Quando vão a Jerusalém, era uma festa e tudo mais, aquela multidão, e quando estão voltando, já tinham passado 3 dias, e agora? Jesus tinha ficado para trás, né? Tiveram que voltar, na verdade, ao todo foram 3 dias, né? Quando chegaram lá, encontraram Jesus conversando, discutindo com os sábios no templo, e deixando todo mundo ali de boca aberta, né? Sabe o que eu vou destacar aqui nessa história? Eu poderia falar muitas coisas sobre esse momento aqui da vida de Jesus, de José e Maria, mas o que eu acho bonito é o seguinte: eles não se recriminaram. Quando perceberam que Jesus tinha desaparecido, você não vê José dizendo, mas que mãe, que tipo de mãe você é? Como você perdeu o menino? Ou então Maria dizendo, você que é o protetor, você devia estar de olho nele, você deixou ele para trás, você perdeu Jesus. Mas não, eles percebem o problema e voltam para encontrar Jesus, ou seja, para resolver o problema. Então, o que se espera de um casal cristão? Que eles trabalhem de mãos dadas, que eles busquem a solução das coisas e não se recriminem, não fiquem jogando a culpa na cara do outro, né? Que eles sejam parceiros de verdade. Aqui a gente vê isso, e é um exemplo muito bonito também que esse casal nos dá. O que se espera então de um marido cristão? Proteção, provisão e satisfação. Tem um perfil lá no Instagram de uma irmã nossa, adventista, né, que é fisioterapeuta, mas também tem se especializado em terapia, em sexualidade, enfim, que é a Eliane Mello, né? Então, ali tem informações interessantes também que podem ajudar o casal a ter uma vida sexual saudável, né? Então, maridos, proteção, provisão e satisfação é o que a esposa espera de você, né? Jordan Peterson, um filósofo bastante comentado nos últimos tempos aí, escreveu alguns livros, entre os quais esse aí, 12 Regras para a Vida, um antídoto para o caos. Ele diz o seguinte na página 343: se forem saudáveis, as mulheres não querem garotos, elas querem homens, querem alguém para disputar, alguém para lutar por elas, né? O espírito que interfere quando os meninos estão tentando se tornar homens, portanto, não é benéfico, nem para as mulheres, nem para os homens. Quando a sociedade ou quando algumas mulheres
desavisadas tentam impedir que os meninos sejam fortes, né? Tentam, assim, meio que feminilizá-los. Olha aí, isso não é bom para a sociedade, não é bom para ninguém. E se você pensa que os homens fortes são perigosos, espere até ver do que os fracos são capazes. Isso aqui é forte, hein? Se você pensa que os homens fortes são perigosos, espere até ver do que os fracos são capazes. Eu quero, aí, já caminhando para o fim das nossas considerações, tratar desse ponto aqui que é muito importante, meus irmãos, meus amigos, que é a saúde física, especialmente a questão do exercício físico. Eu poderia falar sobre alimentação, sobre descanso, sobre muita coisa aqui, né? Mas nós precisamos falar mais sobre exercício físico. E quem está falando aqui para vocês é um ex-sedentário. Eu vou dar brevemente aqui meu testemunho, caso alguém não tenha visto, ouvido ainda, né? Mas assim, eu tenho 53 anos. Quando eu estava com 40 e pouquinhos anos ali, eu comecei a passar por um momento assim, muito complicado na minha vida. Eu sempre procurei cuidar da alimentação, comer regradamente para não ganhar peso e tudo mais. Sou vegetariano desde que eu me converti, há uns 30 anos, mais de 30 anos. Eu achava que deixar de comer carne e comer, não ser um glutão, já era reforma de saúde. Como eu estava errado, né? É muito mais do que isso. São 8 remédios naturais, na verdade, né? Não é só um, não são dois. E com 40 e poucos anos, eu comecei a sentir assim uns sintomas meio estranhos, uns pensamentos negativos, e eu fui então fazer pela primeira vez um check-up médico. Eu já era editor da revista Vida e Saúde, tá, gente? Só para vocês terem uma ideia. E aí, depois de todos os exames feitos, a médica, que não é adventista, olhou para mim e disse: Você precisa fazer exercício físico. Que vergonha. Porque eu sabia disso, eu tinha noção disso, mas eu me desculpava, encontrava assim justificativas. Senhor, eu já chego em casa tarde do trabalho, estou cansado, eu quero relaxar, eu quero descansar, quero me deitar. E de manhã eu já levanto bem cedinho para fazer o meu devocional, revaso por sua palavra. Que horas que eu vou ter para praticar exercício físico, né? E ali a médica dizendo isso, Deus me impressionando para eu fazer exercício físico também, era algo assim muito forte na minha mente. E eu olhava para meu filhinho, hoje ele tem 14 anos, mas na época tinha uns 5 anos, né? Eu olhava para ele assim, puxa, daqui a 10 anos meu filho vai ser um adolescente, vai estar no auge, vai querer brincar, vai querer pedalar comigo, eu vou estar acabado se eu continuar desse jeito. Então, uma série de circunstâncias e pensamentos começaram a me convencer de que eu precisava realmente mudar de vida nesse sentido e me tornar ativo, né? Bem, eu me desculpava com Deus e dizia: Eu não tenho tempo, Senhor. Que horas que eu vou fazer exercício? Sabe o que Deus me disse um dia? Você pode levantar cedo, fazer uma caminhada e conversar comigo enquanto você caminha. E eu pensei assim: checkmate. Dá para fazer isso mesmo, né? Tá bom, Senhor. Amanhã eu vou. Levantei 5 da manhã. Era inverno, era no mês de julho. Coloquei uma bermuda, camiseta, o único par de tênis que eu tinha, porque eu não usava, estava novinho até por sinal, e fui caminhar. Eu acho que eu caminhei menos de 1 quilômetro, mas eu voltei para casa assim, com as pernas doendo, para vocês verem como eu estava bem mal de condicionamento físico, né? Eu trabalho no segundo andar da redação da CPB, para subir aquela escada foi um trabalho naquele dia, né? Mas eu perseverei. No segundo dia eu fui de novo. E sabe que começou a ficar gostoso isso, respirar aquele ar matinal. Eu conversava com Deus enquanto eu caminhava e via o sol nascer. Eram momentos assim muito especiais. Aqui perto de casa, né, tem um lago e em volta ali, na época não era nem um lago, né, um lago artificial, era só um pasto assim, mas ali em volta cresciam, agora eu não vejo mais, mas cresciam umas flores muito bonitinhas assim, lilazes. Eu colhia algumas, deixava assim do lado do criado mudo da minha esposa e enfim, estava sendo tudo de bom, né? Depois eu comecei a correr um pouco, comprei bicicleta, comecei a pedalar também com a família, depois, nos fins de semana, quando a gente conseguia, mas além disso, depois a minha irmã, ela me conseguiu lá uns vídeos de um programa de treinamento chamado Insanity, olha o nome, Insanity. E aí era tipo o exercício CrossFit, mas em casa, né? E aí era salto, usa o corpo como peso. No primeiro dia eu quase desmaiei. Não faça isso sem acompanhamento médico, por favor, também. Você precisa fazer uns exames primeiro, né? E saber da sua condição cardiorrespiratória e tudo mais. Mas eu estava, assim, tão empolgado, mas tão mal em forma, né? Que foi bem complicado no começo e eu perseverei. E depois minha esposa e eu passamos a fazer musculação. E eu quero falar sobre isso um pouquinho agora para vocês.
homens, tá? Especialmente para os homens. Não que as mulheres não devam fazer musculação, né? Mas veja só, a prática do exercício resistido, né, que é a musculação, ela tem vários benefícios para nós. Primeiro, aumento da força e da massa muscular, que depois dos 30, 40, meu amigo, começa a diminuir mesmo. Se você não correr atrás, vai definhando, né? E é importante você preservar o máximo possível a sua massa muscular para você também não dar trabalho na velhice, né? E ter a sua mobilidade, a sua independência, né? Segundo, melhora a saúde óssea e articular. Então, já uma prevenção com relação à tal da osteoporose, né? E coisas que têm que ver com as articulações também, problemas que dão nas articulações. Três, aceleração do metabolismo e redução da gordura corporal. É, é bom exercício cardiorrespiratório, pedalar, correr e tudo mais, mas a própria musculação já produz esse efeito benéfico, que é a redução da gordura corporal, porque acelera o metabolismo, né? Regulação hormonal e saúde masculina. Então, ó, aumenta a produção natural de testosterona e hormônio de crescimento, GH, essenciais para energia, para libido e recuperação muscular. Outra coisa, melhora a sensibilidade à insulina, ajudando na prevenção de diabetes tipo 2. Quinto ponto, benefícios cardiovasculares. Sexto, impactos psicológicos e emocionais, bem-estar. Você se sente bem em se ver no espelho, em se ver mais forte, né? Sete, melhora o desempenho sexual. Por quê? Porque produz testosterona e melhora o aspecto cardiovascular. Então, a pessoa vai ter mais saúde sexual e longevidade e qualidade de vida. Então, meus amigos, não deixem para amanhã e nem esperem chegar ao ponto em que eu cheguei lá para meus 40 anos de ter que fazer quase que obrigado o negócio. Hoje eu gosto de fazer, graças a Deus, né? Minha esposa e eu procuramos ali um horário mais adequado. Eu sei que academias nem sempre são um ambiente assim tão adequado, né? Tão propício, mas você pode escolher um horário melhor, uma academia não tão badalada, né? Como as que há por aí, em que parece mais um desfile de moda do que um local para se buscar saúde, né? Então, mas faça planos e busque algo, quem sabe um esporte que você goste, né? Não deixe para depois. Reforma de saúde também envolve exercício físico, e talvez seja um dos aspectos mais importantes de todos. Isso. Nós somos criados para o movimento e você vai colher os benefícios disso aí com certeza, tá bom? Então fica aqui o meu testemunho e o meu apelo para você. E eu volto ao texto, com ele eu encerro e com ele eu comecei, né? Estou para seguir o caminho de toda a terra. Por isso, seja forte, seja homem. Deus nos ajude, meus queridos amigos, segundo o coração dele, a colocar em prática tudo que nós temos revelado já. Eu não trouxe nenhuma novidade para vocês aqui, com certeza. Eu estou só recapitulando conceitos, ideias e valores, né, que nós já conhecemos. Nós temos uma vantagem tremenda por ser cristãos bíblicos, né? Nós temos orientações inspiradas por Deus ali para ter uma vida muito melhor. Então, sejam fortes, sejam protetores, desenvolvam a masculinidade bíblica espelhada em Jesus Cristo. É isso que ele quer de nós. E assim seremos mais felizes e faremos os outros mais felizes também. Seremos uma bênção no lar, na nossa família, na nossa sociedade, na nossa igreja. E que Deus nos abençoe para que nós realmente consigamos ser mais semelhantes a Jesus a cada dia. Muito obrigado pela atenção de vocês, tá bom? Deus abençoe todos vocês, muito. Pastor, que bênção, vários conselhos aí, né, vindo de Deus. Pastor, eu quero agradecer mais uma vez pelo teu tempo, por essa preciosa palavra aí que salva famílias, né? O inimigo tem lutado aí para destruir a base da família, o homem, né? É o responsável e agradecemos aí por esse assunto tão importante. Eu que agradeço o convite que me foi feito. Estou vendo aqui rapidamente alguns recados no chat. Irmãos de vários estados, até da África, né? O irmão aqui, Augusto Teixeira, de Luanda, na Angola, né? Que bom, né? Eu vi que a irmã Edelis está conosco aqui também. Ela fez o primeiro contato, né? Me convidou para essa noite aqui. Agradeço. Irmã, você não quer terminar com uma oração abençoando os homens que compareceram aqui a esse estudo? Maravilha. Tem uma oração de uma irmã aqui agora, né? Uma mulher de Deus abençoando os homens aqui dessa sala. Posso sim. Bom te ver, pastor. Saudades.
Você me lembra a viagem. É que esteve naquele grupo que foi para a Turquia, Grécia, né? Os caminhos de Paulo e as igrejas do Apocalipse. E estivemos juntos lá, né? Eu fui o guia, né? Dessa viagem e foi uma alegria, um prazer, né? Se Deus quiser, em janeiro estaremos em Israel, Jordânia e Egito lá, né? Então é um novo planejamento aí, uma nova viagem abençoada. Tivemos a daqui também, né? Ah, é Gaspar Alto, né? Verdade. Você é pioneira, né? Nessas viagens. Pois é. E da Unasp também, né? Tá? Todas até agora, né? Graças a Deus. Pois amém. Vamos orar então? Senhor Deus, nós te agradecemos imensamente, Senhor, pelo carinho que o Senhor tem com os homens. Muito obrigada, Senhor, pelo pastor Michelson, que se dispôs a estar conosco com esses momentos, essas palavras maravilhosas que ele trouxe. Por favor, ó Deus, que o Senhor possa abençoar esses homens que têm um papel grandioso em cada família. Nós vemos agora, nesse momento que vivemos, que há necessidade de homens valorosos, de homens fortes, de homens protetores. Levanta esses homens, Deus, levanta, para que eles sejam sacerdotes, para que eles tomem posições. As mulheres precisam, a família precisa, os filhos precisam e a igreja precisa. Obrigada, Senhor, por cada homem que está aqui. Abençoa a família e abençoa a cada um. Por isso, nós te agradecemos pela presença de todos. Em nome de Jesus, amém.